Olá a todos, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de Ética, Valores e Saúde na Escola. Essa é a nossa 7ª aula da disciplina Educação Especial Inclusiva, Avanços e Desafios. Nós vamos hoje tratar da educação especial no país e essa aula vem depois de que a gente já discutiu um pouco sobre a história da educação especial no país, como é que essa história se refletiu na elaboração de leis que visam garantir os direitos das pessoas com necessidades especiais, como é que isso, inclusive, se tornou instrumentalizado em termos de organização de instituições e de práticas pedagógicas, recursos tecnológicos que possam facilitar a promoção e a ascensão de pessoas com necessidades especiais dentro do ensino regular. Vamos então ver os dados do MEC. O que é que o MEC tem apontado no sentido desse processo de inclusão no país? E o que esse gráfico mostra é que o número de matrículas nos últimos, de 98 a 2006, cresceu muito. Esse é um dado mais anterior do que desse ano. Então, nós temos, nesse período, passou de 337 mil a 700 mil pessoas com necessidades especiais que estão matriculadas no ensino regular. E essa matrícula, inclusive, ela tem se alterado com o tempo, porque se inicialmente, nessa linha de cima, as pessoas se matriculavam e frequentavam muito as escolas especializadas, elas têm passado cada vez mais a frequentar a escola regular e o índice de matrículas tem crescido, inclusive a ponto de ter uma inversão. As pessoas têm muito mais procurado as escolas regulares para poderem frequentar e seguir seu percurso de aprendizado escolar. Mas esses dados são muito otimistas, mas a gente tem levantado questões para poder buscar contextualizar o que esses dados indicam. E uma das primeiras coisas que chama atenção é que nós temos, em 2006, 700 mil pessoas, jovens, crianças com necessidades especiais no ensino regular. No entanto, a inferência de que 14,5% da população tenha necessidades especiais e 2% dessa população seja de crianças e jovens, o que totalizaria 2.850.000 jovens e crianças com necessidades especiais, o que significa que nós estamos muito aquém de atender as necessidades dessas crianças, sendo que a maioria absoluta delas se mantém fora da escola ainda. Para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo, como é que elas estão participando desse meio social, é uma pergunta que ainda está colocada e para ser respondida. Mas tem uma outra pergunta que é: tudo bem, estão crescendo as matrículas na educação inclusiva e como é que vem sendo esse processo? Para poder fazer essa reflexão, nós fizemos um trabalho no município do interior paulista, no sentido de acompanhar, a partir de 1998, isso é, pós-LDB de 96, que garantiu o direito das pessoas com necessidades especiais, preferencialmente no ensino regular, nós queríamos saber como é que está acontecendo isso, onde estão essas crianças, como é que elas estão se desempenhando, quais são as questões que perpassam essa situação da inclusão. Para isso, nós fomos na rede pública e privada desse município, na rede pública, tanto municipal como estadual, e como vocês viram, nós fomos acompanhar tanto as salas regulares, como fomos ver as outras estruturas institucionais que foram sendo criadas para poder receber essas crianças com necessidades especiais. Então, sala de recurso, classes especiais, inclusive, na época, uma escola municipal especializada. E na rede privada, nós fomos às escolas regulares, que têm fins lucrativos, e fomos às escolas especializadas, que são usualmente filantrópicas. Nós frequentamos e fizemos o levantamento querendo saber quem são as crianças, que diagnóstico que elas têm, como é que elas estão
frequentando essa escola, se elas estão permanecendo ou não. E aí nós tivemos algumas questões que são muito importantes e que cabe a vocês, cada um de vocês, a refletir sobre elas, porque cada uma desses pontos vai estar entremeada com a prática do professor, o modo como o professor e a própria coordenação, direção da escola lidam com essa questão e traduzem em informações. E aí, o primeiro ponto, que é muito conflitante, é a dificuldade de ter acesso a informações. Por exemplo, o único local que tem informações precisas, sistematizadas, regularizadas ao longo de décadas são as escolas especializadas. Todas as outras escolas públicas e privadas, elas têm uma dificuldade de fazer um registro das informações das crianças que frequentam. Elas têm uma irregularidade na forma de apresentar, na forma de... Então, tem escolas que não têm, inclusive, nenhuma informação. Nós dependemos, se a gente quer saber se essa escola recebeu crianças com deficiências, com algum tipo de transtorno, depende de algum funcionário, de algum coordenador ou diretor se lembrar de que teve, de qual criança teve, para poder resgatar os arquivos. Então, o acesso à informação é precário e isso tem uma implicação fundamental. É que a gente vai ter uma limitação de traçar um diagnóstico da situação. Como é que nós vamos saber quais as crianças que estão na escola, quais são as necessidades que elas precisam, como é que a gente vai trabalhar com o programa de formação do professor e organização estrutural da escola, como vai obter recursos tecnológicos, estruturais, arquitetônicos, se a gente não tem noção de quais são as crianças que estão lá, quais são as necessidades que essa criança, esse professor e essa escola precisam. Um outro aspecto que foi muito importante da gente tomar contato nesse levantamento foi no sentido de pensar o diagnóstico que é dado a essas crianças. Um grande contingente de crianças nem diagnóstico tem. Elas são ditas simplesmente como deficientes. E isso, novamente, não dá possibilidade de retorno para se conseguir recursos, tecnologias, formação. Outros diagnósticos, eles são dados de uma maneira absolutamente diversa e que não tem, inclusive, um sentido de possibilitar a instrumentalização dos professores e de uma atuação com a criança. E essa diversidade de diagnóstico acontece a despeito de que o MEC, como foi discutido 2 aulas atrás, o MEC tem um decreto que define, que categoriza as diferentes deficiências e os transtornos e que dá a possibilidade para o professor, para a coordenação, para essas famílias terem noção das dificuldades e poderem, de fato, ter instrumentos para atuar junto a essa criança. Uma outra complicação é que muitas vezes vem um diagnóstico, deficiência auditiva. Só que a deficiência auditiva em si também não instrumentaliza nem o professor e nem dá suporte à criança. Falar em deficiência auditiva, a criança pode ser completamente surda, ela pode ter uma baixa, uma média ou uma grave deficiência auditiva, e isso vai implicar em ter recursos muito diferenciados e modos de ação muito diferentes com a criança. Então, simplesmente ter um diagnóstico que é vago também não ajuda nem a criança, nem ao processo de inclusão. Uma das grandes preocupações que a gente acabou tendo é quem é que está dando esse diagnóstico, porque ele ou não é dado, ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é dado pelo próprio corpo docente da escola. E aí, da mesma maneira, a questão que se coloca é, da mesma maneira que o profissional da saúde vai ter um limite no sentido de pensar qual é a prática pedagógica que deve ser feita com o alunado, o professor também tem um limite no sentido de fazer um diagnóstico. Então, quem dá o diagnóstico tem sido, de uma maneira geral, dado pela própria escola. Isso pode incorrer em erros de diagnóstico e, portanto, em erros ou dificuldades numa intervenção com a criança. E um
um grande problema que apareceu, que vai ter inclusive fala dos docentes, fala dos professores que estão recebendo essas crianças, no sentido de, olha, eu dei o diagnóstico X e para mim é difícil porque eu não sei o que fazer, é um problema da criança e não cabe a mim a responsabilidade de estar dando atenção a ela. É quase o diagnóstico serve para, ao invés de instrumentalizar professor, família e alunos, ele serve quase para lavar as mãos de um processo que o professor tem dificuldade de enfrentar. E isso é muito complicado no processo. Dentre as diferentes diagnósticos que são dados, o que a gente tem encontrado é uma dominância da deficiência intelectual, isso acompanha outras cidades, inclusive os dados nacionais do MEC, e as outras deficiências elas vão ser variáveis nas diferentes redes de ensino, e essa variação se deve fundamentalmente à existência ou não de suporte. Então, nós vamos encontrar em determinada rede um grande número de crianças e jovens com deficiência auditiva, por exemplo, mas porque essa rede contém um sistema estrutural para atender, tem especialista, tem um intérprete, tem todo um trabalho em Libras, por exemplo, em que a criança vai ser muito mais reforçada, preparada para poder enfrentar e lidar com situações da escolaridade em sala regular. Então, a questão do diagnóstico é uma questão central e a gente tem que saber para que é que está sendo dado o diagnóstico, para a gente não correr o risco de seguir caminhos, trilhar caminhos com as crianças que não são eficientes e, ao contrário, a gente pode, inclusive, estigmatizar essas crianças. Um outro dado que chamou a atenção é a dominância absoluta em todas as redes, em todos os tipos de instituições, de que quem está em inclusão, chamado em inclusão, são meninos. 60% das pessoas em inclusão, jovens e crianças, independentemente do diagnóstico que é dado, são meninos. Isso trouxe para nós duas preocupações. Uma primeira preocupação: será que as meninas estão sofrendo duplas, múltiplas exclusões? Exclusão porque são mulheres, exclusão porque são mulheres deficientes. Ou o mito do menino impossível foi remodelado e agora ele se transformou em menino deficiente e, portanto, ele demanda mais inclusão. É um problema de múltiplas exclusões ou também de um olhar para as características do masculino, em que a gente passa a colocar não como um menino impossível, mas como o deficiente que não tem condição de acompanhar a sala de aula. Essa é uma questão que cada um de nós tem que estar pensando quando tiver as crianças em sala. O tempo de permanência é quase desastroso, se a gente for pensar. Na escola pública, a maioria absoluta das crianças fica de 1 a 4 anos dentro do ensino regular. Isso significa que um grande contingente chega a ficar 1 ano. Que inclusão é essa? Então, a matrícula está crescendo, as crianças com deficiência e com transtornos estão indo para a escola, mas elas não estão permanecendo lá, ou elas permanecem um tempo muito curto. Aonde elas permanecem mais tempo? Nas escolas especiais, nas salas de recurso e nas classes especiais, que a meta era dar um reforço para poder realocar essas crianças em sala regular. Então, tem uma inversão, porque essas crianças aqui chegam a ficar 10 anos. Crianças nas escolas especializadas chegam a passar o resto de sua vida. Então, existe uma inversão e a inclusão, com o aumento de matrículas, não está se efetivando na permanência dessas crianças e jovens na escola. Como é que é a permanência das crianças que estão na escola? Elas ascendem de maneira absolutamente descontínua. Muitas vezes elas permanecem numa mesma série várias vezes. E essa descontinuidade faz com que elas saiam de uma escola, mudem da rede pública para a privada, da pública municipal para a estadual,
tendo interrupções entre as séries. Então, existe uma lacuna nesse processo de aprendizagem, o que é bastante prejudicial ao processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Aonde que elas estão dentro dessas séries? A maioria absoluta está na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental, mostrando que uma minoria vai estar no ensino médio. Isso fica absolutamente claro que essas crianças elas estão tendo uma entrada, ela é descontínua, a ascensão é limitada, a maioria evade e elas permanecem simplesmente no começo, nos primeiros anos do ensino fundamental, sem ter uma continuidade, sem ter a possibilidade de uma certificação. E essa não certificação está colocada em 2 pontos de estrangulamento que são centrais, que é a passagem da 4ª para a 5ª série, quando você passa do primeiro ciclo para o segundo, onde as licenciaturas vão estar, os professores de licenciaturas vão estar atuando mais, e o ensino médio, o estrangulamento é maior ainda, e, portanto, essas crianças e jovens não chegam a completar nem o ensino fundamental. Uma saída que tem sido pensada em conjunto entre as escolas especializadas e o governo é uma atuação diferenciada das escolas especiais, das escolas especializadas, tanto que as matrículas nas escolas especializadas têm diminuído bastante, mas essa parceria com o ensino regular, que é esperado, que tem sido negociada, escola especializada regular, até essa criança com deficiência poder estar assumindo permanentemente uma situação de frequência da escola regular, essa parceria ainda é muito baixa. As crianças, de um modo geral, e jovens, estão muito mais na educação de jovens e adultos e da educação precoce, fazendo uma formação, fazendo uma alfabetização, fazendo um aprendizado, só que nas escolas especiais não existe o certificado. Então, eles passam anos nas escolas especializadas, passam pela EJA e pela educação precoce, mas elas saem de lá, às vezes adultos, sem um certificado que possibilite uma inserção no mercado de trabalho. Então, concluindo, a gente se pergunta onde é que estão. A primeira pergunta é onde é que estão a maioria, onde é que está a maioria das crianças e jovens com deficiências, transtornos, porque a maioria delas não está na escola. Portanto, ainda, apesar da legislação ter um investimento no processo de inclusão, nós ainda estamos muito longe de atender a demanda que está colocada no país. Os registros ainda são muito precários e eu acho que cada um de nós, cada um de vocês, professores, vocês discutindo com os coordenadores e direção da escola, precisa ter um investimento que seja na elaboração de registros que permitam ter diagnóstico de situação e que garanta com isso formas de intervenção produtivas para a escola, para o professor e para a criança. Então, para que registrar? Quem registrar? Para quem? Como? Que dados? Tem uma série de questões que são colocadas que o professor, que a coordenação da escola precisam estar encampando e assumindo, porque só assim que a gente traça diagnósticos e só assim que são possíveis de traçar políticas para a situação. O diagnóstico também é uma questão fundamental, e aí quem é que está dando diagnóstico? A necessidade de ter diagnósticos precisos e não inferências com relação ao diagnóstico. E que uso a gente faz deles? Que usos a gente está buscando quando diagnostica uma criança? É para a gente dizer, o problema não é meu, com o risco de estigmatizar a criança e com o risco de, com isso, não conseguir efetividade na busca de recursos para atender com qualidade essa criança. As questões de gênero estão colocadas, nós estamos com várias exclusões ainda na escola. A gente fala dessa universalização da escola, mas ela está acontecendo de fato, as exclusões ainda estão se mantendo. E ainda, nós estamos, pela questão de comportamento, estigmatizando os meninos e transformando eles em deficientes.
E, finalmente, como é que a escola se coloca em relação a esse processo. A inclusão escolar, ela vem no sentido de poder dar sustentabilidade para que essas pessoas, no momento de se tornarem adultos, elas tenham possibilidade de enfrentar um mundo do trabalho, um mundo de uma inclusão social no mercado. Se a escola não está dando conta, para onde essas pessoas que estão entrando e saindo da escola com as suas diferenças e especificidades, como é que elas vão estar lidando com a inclusão daqui a alguns poucos anos. Uma das hipóteses é que essas crianças e jovens, elas estão indo naturalmente num desvio de percurso para a educação de jovens e adultos, porque essas pessoas precisam de um certificado, precisam de uma formação escolar para poder enfrentar o mercado de trabalho. E é sobre essa discussão do deficiente, da pessoa com transtorno e de outros quadros que, num desvio de percurso, sai da escola e vai para a educação de jovens e adultos. Essa é a próxima aula e a gente vai discutir esse ponto lá. A gente se vê depois, então. Obrigada.